Glórias a Deus. Queridos, abra sua Bíblia em primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, o versículo de número 23. 1 aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 23, que diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, o que eu ensinei, o que eu estou aprendendo do Senhor, eu estou entregando a vocês, dizia Paulo, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Na noite em que foi traído. Nós estamos percebendo nessa leitura que Paulo, como ele diz, de graça recebi e de graça vos dou. Ele passou uma situação de Jesus quando ele deu a sua última ceia aos seus discípulos. E eu quero me apegar na noite em que foi traído. Na noite em que Jesus foi traído, diz a palavra que ele tomou o pão e deu aos seus discípulos. É somente esse versículo. O título dessa mensagem eu quero intitular para vocês: 12 enfrentamentos de Jesus na noite em que foi traído. Deixa eu perguntar uma coisa para você: quem é que nunca foi traído nesta vida? Quem de você nunca chegou a dizer, eu estou cansado? É muita frustração, é muita decepção. Quem de você ou quem de nós já não passou por uma frustração, já não passou por uma decepção na vida? Pessoas dizendo que não tem mais força, que não tem mais alegria, que não tem mais ânimo nessa vida. Quantas pessoas já chegaram a dizer, eu estou desanimado, eu quero me afastar da igreja, eu quero me afastar de Deus. Eu já ouvi isto de pessoas, elas buscando resposta em Deus, sendo que nela mesmo estava a resposta. Quantas pessoas dizendo, eu estou indo embora de casa, eu não aguento mais, eu não aguento mais o meu trabalho, o meu emprego, estou parando, parei. Aliás, é o que mais se ouve nos dias de hoje: parei, não sei mais o que fazer. Existe até uma pergunta interessante: o que fazer quando não tem mais o que fazer? Qual é a decisão, qual é a solução? Queridos, há muitas pessoas nessa situação. Há muitas pessoas que não dormem à noite, passam em branco por não conseguirem se ajustar na vida, por não conseguirem ter força para enfrentar, para o enfrentamento. Pessoas que vão deitar e não querem que o dia chegue. Pessoas que vão deitar e não têm vontade nenhuma de ver o dia chegando, porque eles põem na mente deles que será mais um dia de tristeza, mais um dia de angústia, mais um dia de decepção, e o enfrentamento a pessoa não quer mais, ela não quer enfrentar o dia, não quer enfrentar a situação. Mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo, ele não olhou dessa forma. Jesus Cristo, ele não olhou como muitas pessoas, talvez você tenha olhado. Mas eu quero te encorajar nessa ministração, para que você possa se encorajar e saber que Deus é na sua vida. Olha o que aconteceu com Jesus. Você pode depois acompanhar em Mateus capítulo de número 26, de Mateus capítulo 26 até Mateus o capítulo 27, do versículo 50. Aconteceu situações na vida de Jesus que nunca, talvez se fosse com você, você não teria força. A Bíblia diz, na noite em que foi traído, na noite, que noite foi essa? Foi em uma quinta-feira à noite, após Jesus dar a última ceia aos seus discípulos, após Jesus lavar os pés dos seus discípulos, após Jesus estar ali com eles, conversando, olhando, e eles não sabiam que seria a última vez fisicamente que eles estariam com Jesus. Foi nessa noite que a Bíblia diz em Mateus 26, 26, que após ter dado a ceia, cantado o hino, eles foram para o Monte das Oliveiras.
Jesus foi com seus discípulos ali fazer, ele chamou Pedro, Tiago e João, e ali Jesus foi fazer a sua última oração. Ali Jesus foi entregar, Jesus Cristo foi entregar o ministério, a ação, tudo o que ele tinha que fazer. Ele estava se preparando para aquilo para os enfrentamentos que Jesus teria por mim e por você. E foi bem nessa noite. Eu vou fazer uma conta só para você mais ou menos entender. A Bíblia diz que foi numa quinta-feira, a noite em que Jesus foi traído. Ele teria alguns enfrentamentos. Eu marquei 12 enfrentamentos. E que noite é essa, pastor? Que hora foi esta, pastor? A Bíblia não dá a hora, ela não deixa para nós exatamente a hora, mas foi à noite, numa quinta-feira da noite, em uma noite de quinta-feira. Vamos pegar 10 horas da noite, nem 9 e nem 11, porque Jesus deu a última ceia, ele conversou com seus discípulos, lavou os pés dos seus discípulos, ele fez todo aquele processo. Foi na noite em que Judas já estava prestes a o trair, e Jesus chegou a dizer: o que tem que fazer, Judas? Faça logo. Claro que ele não deu o nome de Judas, mas disse: faça logo. Ele estava dizendo para Judas: se você quer me trair, faça. Queridos, vamos pegar aí quinta-feira, 10 horas da noite. Quinta-feira, das 10 horas da noite até a sexta-feira, às 3 horas da tarde, foi quando ele entregou o seu espírito. Está lá em Mateus 27, no versículo 50. Vamos pegar 17 horas da noite de quinta até as 3 horas da tarde. Foram 17 horas. Eu estou usando um tempo para você melhor entender. Pode ser 9 horas da noite, pode ser 11 e meia da noite, como pode ser 8 horas da noite, eu não sei. A Bíblia não fala, mas vamos pegar que das 10 horas da noite, que foi a noite em que Jesus foi traído, ele teve enfrentamentos. Enquanto você está aí preocupado, falando, reclamando, resmungando, enquanto você está querendo abandonar e fazendo parte dos desigrejados que não querem estar dentro de uma igreja adorando a Deus, dizendo que isso não é necessário, enquanto você está sendo levemente, ou uma pessoa leviana, em meio a situações, não querendo enfrentar os problemas, não querendo entrar para o campo do enfrentamento, saiba que Jesus, por mim e por você, ele enfrentou, ele foi para o campo do enfrentamento. E eu quero passar para você esses 12 enfrentamentos de Jesus. Agora você imagina, na noite em que foi traído, o primeiro enfrentamento que Jesus teve foi com Judas. Queridos, você pode imaginar alguém que Jesus por 3 anos esteve discipulando, cuidando e sendo tesoureiro do ministério de Jesus Cristo, e na noite em que foi traído, o primeiro enfrentamento dele é enfrentar um dos que estavam com ele, porque o Judas falou: aquele a quem eu beijar, este é o Jesus, esse é o Filho de Deus, que diz ser o Filho de Deus. E Jesus, na noite em que foi traído, o primeiro enfrentamento dele foi ver a traição de um dos que andavam com ele. Quantos de vocês não têm andado ou não têm sido traído por pessoas que estiveram do seu lado? Quantos de vocês não passaram por essa situação? Jesus passou. O segundo enfrentamento de Jesus foi o Sinédrio. O que é o Sinédrio, pastor? Ele foi apresentado, era o tribunal dos judeus, composto por 71 pessoas, e entre eles estava Caifás, o sacerdote, estava o sumo sacerdote Caifás, Anás, os escribas, estavam lá os anciãos, os conselheiros, os príncipes sacerdotes. Essa comitiva era o Sinédrio. Vamos dizer que eram os crentes, a igreja, que era a cúpula da igreja da época. Na noite em que foi traído, Jesus teve que enfrentar todos esses que diziam ser religiosos, conservadores da lei de Moisés, e que não perceberam que ali estava o Filho de Deus, e eles resolveram pegar Jesus e agora entregar ele para Caifás. Eles decidiram condenar Jesus, mas como era
semana da Páscoa, não querendo sujar o nome, a imagem deles, eles entregaram a Caifás para fazer o serviço. E o terceiro enfrentamento, o primeiro foi Judas, o segundo foi o Sinédrio, que foram todos a cúpula dos religiosos da época. E agora o terceiro enfrentamento, ele vai se deparar com Pilatos, governador de Jerusalém. Oh, meus queridos, esse homem poderia dar a liberdade a ele, mas ele teve um enfrentamento, e ali o próprio Pilatos perguntou: és tu o judeu? És tu o filho de Deus? E Jesus responde para ele, porque aprenda uma coisa, Jesus ele sempre respondeu as perguntas, lançando também uma pergunta para a pessoa. E ele diz: você pergunta a mim, vem de você essa pergunta? É como se ele estivesse dizendo: você quer me aceitar? Sou eu. Então o terceiro enfrentamento foi Pilatos, e o quarto enfrentamento que Jesus teve foi Herodes. Sabe o que é pior? Herodes, ele era o governador da Galileia. O quarto enfrentamento na noite em que Jesus foi traído. E sabe o que é o pior? É que esse Herodes, que agora Pilatos, não vendo culpa em Jesus, entrega Jesus para Herodes. E Herodes queria mágica, Herodes queria milagre. Ele falou: tu és o Jesus, o que faz milagre? Faz um milagre para mim. Olha, gente, na noite em que foi traído, Jesus se entregando por nós, pela humanidade, e o governador da Galileia, e que por sinal, sabe quem era esse Herodes? Aquele que matou João Batista, o primo de Jesus. Na noite em que foi traído, ele teve que se deparar com a pessoa que matou João Batista, o que dizia: virá um após mim. Olha que enfrentamento Jesus teve. Talvez você esteja pensando aí, eu quero que você reflita: será que vale a pena eu ficar reclamando? Meu irmão, levante a cabeça, vá ao enfrentamento da situação, não se entregue. Em nenhum momento Jesus se entregou, porque na noite em que foi traído, ele agora vai para o sétimo enfrentamento. Já falei 6. O primeiro foi Judas, o segundo foi o Sinédrio, que era o tribunal dos judeus, onde condenaram Jesus. O terceiro foi, eu pulei o terceiro, foram as falsas testemunhas. Quando Jesus foi julgado, prepararam pessoas para julgá-lo, para dizer falsas testemunhas, dizerem que é ele mesmo. Ele disse que ia derrubar o templo. Pessoas falsamente se levantando contra o Filho de Deus. Quantos de vocês não ficam preocupados e dizendo: mas a pessoa está falando mal de mim, estão aí me defamando? Meu irmão, além de Jesus ser inocente, tem que enfrentar o que ele enfrentou, e ainda prepararam falsas testemunhas para testemunhar contra Jesus. Você fica pensativo, né? Mas pastor, não é fácil minha vida. Vivem falando de mim, vivem levantando falsa testemunha, mentiras contra mim, falando coisas que eu não fiz. Filho, quem vai te justificar, quem já te justificou na cruz, foi o próprio Jesus. Você não deve nada a ninguém, a não ser o amor, como diz a palavra. Hebreus 12 chega a dizer: segui a paz com todos e a santificação. Segue, ainda que a pessoa não queira você, mas tenha paz, tenha um coração aberto, um coração de amor, não de rancor. Porque Jesus, ele enfrentou falsas testemunhas também contra ele. 12 enfrentamentos estou passando para você, na noite em que Jesus foi traído. E o sétimo enfrentamento, agora você imagina, 6 horas da manhã, já da sexta-feira, apontando a sexta-feira, o dia de sexta-feira, Jesus está sendo julgado no tribunal, no Sinédrio, por Herodes, por Pilatos, vendo que não tinha jeito. A Bíblia nos faz entender que Pilatos até queria inocentá-lo, queria dar a ele a liberdade. A Bíblia chega a dizer que Pilatos, percebendo que
os judeus estavam entregando ele por inveja. Pilatos chegou a perceber isso. Ele chegou a perceber que o sumo sacerdote, os príncipes judeus, eles estavam ali fazendo os sacerdotes. Eles queriam arrumar um jeito de tirar Jesus da frente deles, porque Jesus estava fazendo muitos milagres e estava tirando o foco, o brilho deles. E que brilho era esse? Sendo que Jesus veio para fazer a obra, para somar, e eles foram quem dividiram. Agora Jesus é levado para ser julgado, porque a Bíblia diz que era normal no dia de Páscoa libertar alguém, porque a Páscoa significa libertar, liberdade. E agora Jesus tem que ouvir os gritos das pessoas gritando. Gente, imagina, lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo são as pessoas, não é o mundo em si, o sistema, as pessoas. Amou a gente, amou o ser humano de tal maneira que mandou. Imagina o pai mandar o filho para morrer pelo povo, pela multidão, por aqueles que nele crê. E ele tem que ouvir, Jesus tem que ouvir todos gritarem: crucifiquem-se Jesus e libertem Barrabás. Na noite em que foi traído, Jesus, ele teve que enfrentar, ele teve que ouvir o grito das pessoas dizendo: crucifiquem-no, crucifiquem-no. Sétimo enfrentamento de Jesus. E o oitavo enfrentamento de Jesus foi os açoites e a zombaria. Colocaram nele uma capa vermelha, uma coroa de espinho, bateram em sua cabeça com um bastão, esbofetearam ele e diziam: tu não és o Cristo? Revela quem está te batendo. Na noite em que foi traído, Jesus passou isso por mim e por você. Chibatadas e açoites, insultos. Jesus passou isso por mim e por você. É isso que você passa? É por isso que você está dizendo que está cansado? Queridos, frustração, decepção, quem não passa? Qual é o pastor nessa vida que não passou? Eu sou pastor, eu já passei por decepção, por frustração, eu já fui traído. Quantas vezes, quantas pessoas chegaram na igreja: esse é o meu pastor, dessa igreja eu não saio. Não deu um tempo, a pessoa já estava em outro lugar. Quem já não passou por isso? Qual o pastor que já não recebeu o tapinha? Esse é o meu pastor, desse homem eu não largo nunca mais. É a vida. Chega o momento que as pessoas, o nível que você vai tomando na sua vida, as pessoas elas não aguentam mesmo ficar com você, e não faz parte. Foi bom enquanto esteve perto, depois acabou. Continua amando, mas vem outras pessoas no nível que Deus quer te colocar. Vá ao enfrentamento como Jesus foi. Jesus precisava de um nível, ele tinha um nível a chegar, a alcançar, que era a morte de cruz por mim e por você. Claro que o teu não é morrer na cruz, porque ele já morreu, mas eu quero dizer para você: vale a pena enfrentar o enfrentamento, acreditar que a tua vitória é certa no Senhor Jesus, porque ele já fez isso por nós. Não desanima, enfrente o adversário da sua vida de uma forma sábia, com a sabedoria divina, a sabedoria de Deus, porque Deus está falando com você nesta ministração, porque Jesus enfrentou tudo isso. Eu já falei agora o sétimo e oitavo enfrentamento, estou indo para o nono, são 12. Queridos, agora o nono enfrentamento que Jesus teve foi a via sacra, o caminho da cruz, o caminho da humilhação. Sabe aquela via sacra, você passar com a cruz nas costas, carregando o pecado de toda a multidão? Isso é uma humilhação. Um homem inocente carregando o pecado de todo mundo. Certamente você diz, ou iria dizer: eu não faço isso, eu não vou lá fazer isso para fulano, ele que faz. Às vezes você briga na tua casa por causa de louça: eu não vou lavar esse prato que não foi eu que sujei. Você não quer lavar o prato porque não foi você que sujou, e Jesus carregou a cruz de todos nós. Eu não vou lavar a roupa desse homem, o homem fala: eu não vou dar dinheiro para essa mulher para arrumar o cabelo. Você não consegue fazer um favorzinho para o teu esposo, para a tua esposa, ou para o teu filho, ou você filho para o teu pai? E Jesus fez um favorzão por todos nós, e que não tem preço.
via sacra, Jesus andando pela rua, pessoas chorando, mas muitas zombando e rindo. Olha lá o que dizia ser o Filho de Deus. Olha que enfrentamento. Na noite em que foi traído, Jesus passou por esse processo, por esse enfrentamento. E por fim, Jesus já está na cruz. 9 horas da manhã ele é colocado, está indo para o seu processo de cruz. Ele está crucificado. E você agora imagina, ele está dando ali a chance de salvação, porque ele está morrendo para dar salvação, e agora ele tem que enfrentar entre 2 ladrões que estavam do lado dele, um tem que ir afronta ele. Cara, em vez de aproveitar o momento, é o que a gente pensa, poxa, ali do lado de Jesus perdeu a salvação. E quantos não têm perdido a salvação com Jesus dentro dele? Pessoas que aceitaram Jesus, entrou nele o Espírito Santo, e por tantas coisas banais têm perdido a salvação. Jesus também teve esse enfrentamento. Ele teve que ser afrontado. Ele foi afrontado por um ladrão, dizendo: tu não és o Cristo? Salva a ti e a nós. Afronta. Queridos, não afronte a Deus, não afronte aquele que te ama, não afronte a Jesus, aquele que morreu por você. Mas eu não faço isso. Faz. Quando você faz, pergunta: por quê? Por que essa pandemia que a gente está vivendo? Mas por que Deus está permitindo? É uma afronta. Eu nunca pergunto para Deus por quê. Eu só falo: Deus está no controle. A ti toda a honra e toda a glória. Eu sei que o meu Redentor vive e que Ele está em mim. E o que tiver que vir, venha, mas na presença dEle, andando com Ele. E Jesus enfrentou, ele teve esse confronto de um ladrão na cruz. Perdeu a maior chance da vida dele. E quantos não têm perdido a maior chance da sua vida estando com Jesus? E fica afrontando ele igual esse ladrão afrontou. 11º e o penúltimo. Jesus agora enfrenta a pior coisa, que é a cruz. Ele está lá na cruz, gente. Ele está ali esperando a hora da morte. Gálatas 3:13 diz que maldito todo aquele que é pendurado na cruz. A Bíblia diz que ele se fez maldição por mim e por você. E todo aquele que era pendurado na cruz era maldito. Agora você imagina que enfrentamento. O Filho de Deus, sem nenhum pecado, inocentemente, se fez maldição por mim e se fez maldição por você. E no versículo 14 de Gálatas 3:13 chega a dizer, agora o 14, ele fez isso para que a bênção de Abraão viesse a nós. Gênesis 12, chega a dizer, Gênesis 12, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus morreu, ele se entregou na cruz para que a bênção de Abraão, o pai da fé, viesse a mim e a você. Toma posse da tua vitória, vai o enfrentamento. Não diga mais, é muita luta, é muita guerra, é muito sofrimento, é muita decepção, é muita traição. Vai enfrentando tudo isso, mas faça igual Jesus fez. Porque ele chegou a dizer, queres ir após mim? Renuncia a ti mesmo, tome a tua cruz e vamos segui-lo, vamos andar com Jesus. Aleluias. E ele enfrentou a cruz, ele estava na cruz, ele se fez maldição por mim e por você, e por fim a morte. Mas aí Mateus 27 versículo 50 diz, e ele expirou e entregou o seu espírito. A morte ele enfrentou, o seu último enfrentamento. Paulo chega a dizer em 1 Coríntios capítulo 15, ó morte, onde está? Onde estão os teus agrilhões? Ó morte, cadê? Ele venceu a morte, ele venceu por mim e por você. Esses 12 enfrentamentos que Jesus teve na noite em que foi traído, hoje você pode dizer, ele fez tudo isso por mim, ele fez tudo isso por nós. Jesus passou por tudo isso para que para nós viesse a liberdade de decisão, de escolha. Aleluias. A liberdade chegou para mim e para você.
Nós somos livres em Cristo Jesus. Mas eu faço a pergunta: e o teu governo com essa liberdade? Você tem governado essa liberdade? Você tem entendido a liberdade que Ele te deu? Ele te deu o direito de vida eterna. Mas antes de chegar nos céus, antes de ter uma vida eterna com Jesus, nós temos um tempo de vida nessa terra. E como você tem governado o seu tempo de vida aqui na terra, com a liberdade que Jesus te deu? E eu digo para você, encerrando essa mensagem: vá ao enfrentamento, não desanime, enfrente tudo e a todos que for necessário, em um nome de Jesus, sempre com amor, sempre com a pessoa do bem, com classe, de um cristão lavado e remido no sangue do Cordeiro, porque assim como Jesus venceu na cruz, eu digo, você também vai vencer. A Bíblia já deixou bem claro, Paulo chegou a dizer: em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então vale a pena passar por tudo com Jesus. O que não vale é passar por tudo sem Jesus. O mesmo enfrentamento que Jesus teve, você não vai ter. Por pior que seja a tua situação, não foi igual a dele, mas ele enfrentou tudo isso e ele venceu, e nós também venceremos em o nome do Senhor Jesus Cristo. E esta é a palavra, que você viva dela e aprenda que a partir de hoje vale a pena lutar, vale a pena guerrear, vale a pena ir para o enfrentamento, porque na noite em que Jesus foi traído, ele enfrentou tudo isso para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Esta é a palavra. Que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus Cristo.